A paz, amado. Estamos aqui neste momento e queremos convidar a você, assim como todos nós estamos aqui neste lugar que é separado para adoração ao nosso Deus, para invocarmos o nome dele e pedirmos ele também orientação neste momento que nós temos vivido, esse momento que o mundo tem vivido, mas eu tenho certeza que Deus, ele governa tudo. Deus está no controle de tudo. Então eu quero pedir a você, em nome de Jesus, neste momento, adore ao Senhor conosco, que você possa estar crendo, assim como Abacuque disse, ainda que aconteçam tantas coisas ruins, ainda que falte tanta coisa na vida dele, todavia ele iria se alegrar e exultar no Deus da salvação dele. Então vamos adorar ao nosso Deus e crer que nós temos um Deus que está conosco em todos os momentos da nossa vida. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar e o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho Deus, eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar e o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto do oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto do oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto do oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto do oliveira minta,
todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Pai, meus irmãos, gostaria de estar convidando todos agora nesse momento, está tirando esse momento para estarmos louvando, estarmos adorando ao Senhor com esse louvor, pedir para que o Senhor venha acalmar a nossa alma, aquietar a nossa alma nesse momento. Sabemos que o nosso país, a nossa nação, o nosso mundo tem passado por momentos difíceis, mas que nós possamos nos entregar ao Senhor nesse momento, para que Ele possa aquietar a nossa alma, para que Ele possa acalmar o nosso coração, para que nada do que está acontecendo, que venha acontecer ou que ainda vai acontecer, venha atrapalhar a nossa oração, venha nos impedir de falar com Ele, de estar na presença dEle. O fato de não estarmos no templo não significa que nós não podemos adorá-lo. Então vamos adorá-lo nesse momento, vamos clamar, vamos pedir para que Ele venha nos acalmar, aquietar o nosso coração. Eu acredito que é isso que nós precisamos nesse momento. Importante conosco, aí na tua casa, onde quer que você esteja assistindo, você possa louvar o Senhor, possa dar o seu melhor para Ele. Em nome de Jesus.
está, porque Ele vive, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos? Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos? Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Há um ano atrás, passava o ciclone Idai lá em Moçambique. Esse ciclone causou muita destruição. Muitas famílias perderam seus entes queridos. Muitas pessoas perderam suas vidas, perderam suas casas. E nós, através do seu esforço, através das suas ofertas, levamos 2 equipes para atender as necessidades desse povo. Levamos médicos, farmacêuticos, psicólogos, pessoas que estavam com o coração sedento para abençoar e para cuidar daquele povo. Nós, através da sua vida, através da sua oferta, pudemos atender 3.000 pessoas. Através das suas ofertas, através das suas ações nas igrejas, levantamos medicamentos avaliados em $10.000. Muito obrigado pelo seu empenho, muito obrigado pelas suas ofertas. Vamos transformar o mundo com a alegria de Jesus. Cristo e nele vou permanecer. Levar... Saudações, meus irmãos e minhas irmãs. Meu desejo é que a paz de Deus, que excede todo entendimento, estejam com vocês agora, estejam vocês aonde estiverem. Tendo em vista a situação que estamos vivendo, eu quero compartilhar com vocês uma porção da palavra do Senhor que fala muito aos nossos corações neste momento, e a base para a meditação nossa nesta ocasião é 1 Samuel capítulo 17, do versículo 37 ao versículo 50, pois neste capítulo 37
temos aí a narração da história do confronto entre Davi e Golias. Eu quero convidá-lo para que pense comigo nesta noite no seguinte assunto: vencendo os nossos gigantes. Quando nós olhamos para a coragem de Davi, somos levados a pensar que Davi não sabia o que ele estava fazendo. Davi estava prestes a enfrentar um homem que, segundo a Bíblia, tinha quase 3 metros de altura. Um homem habituado a guerras, um homem habituado a batalhas. E Davi não tinha nenhum hábito, Davi não era guerreiro. Davi não sabia o risco que ele estava correndo. Sua fé era tão grande e a sua confiança em Deus que Davi não considerou o perigo que ele estava vivendo. Ele pensava na grandeza de Deus e pensava em como ser útil ao seu povo para vencer aquele gigante que estava, de alguma forma, afrontando o seu povo. Todos nós enfrentamos em nosso dia a dia gigantes. Mas talvez você pergunte: pastor, quais são os gigantes? O que é um gigante? Posso dizer que gigantes são situações maiores do que nós. Uma situação a qual, humanamente falando, nós não temos solução para ela. E cito algumas destas situações ou alguns destes gigantes. Desemprego, uma pessoa desempregada há muito tempo, uma cirurgia que foi marcada e remarcada várias vezes e não foi feita ainda. Uma causa na justiça que está há muito tempo lá. Uma doença que não se encontra uma cura, um tratamento ideal para ela. E a minha pergunta a você nesta ocasião é a seguinte: você já enfrentou um gigante? Você tem enfrentado algum gigante? E qual é o nome do gigante que você está enfrentando? Davi nos ensina no capítulo 17 de 1 Samuel como vencer os gigantes do nosso dia a dia. Em primeiro lugar, devemos lembrar das vitórias. Lembre-se das vitórias que Deus te deu. Em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 37, encontramos a seguinte narrativa: o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá e que o Senhor esteja com você. Diante daquela situação difícil, Davi, ele vai lembrar-se de vitórias que Deus tinha dado a ele. Davi vai lembrar das vitórias que Deus deu a ele sobre o urso, sobre o leão. Ele vai lembrar disso. A memória de Davi ajudou neste momento. Ele lembrou-se das vezes que ele pôde enfrentar o urso e o leão para defender as ovelhas do seu pai. A mesma disposição que invadiu Davi quando as ovelhas do seu pai foram atacadas, foi a mesma disposição que o invadiu, que tomou Davi e fez Davi lutar contra o gigante Golias. Se ele pensasse nos arranhões e nas mordidas que ele provavelmente levou do leão e do urso, provavelmente ele não se sentiria encorajado a lutar contra aquele homem de quase 3 metros de altura. Mas Davi não se importou. Os arranhões, as mordidas, aquelas situações não impediram que Davi pudesse aceitar o desafio proposto por aquele gigante. A gente tem que pensar nessas situações. Como Davi, não podemos esquecer das vitórias que Deus tem nos dado em nosso dia a dia. Lembrar-se das vitórias que recebemos é um exercício que fortalece a nossa fé. É um exercício que fortalece a nossa esperança. É um exercício que fortalece as nossas convicções. Quero te dizer, pare de lembrar e contar as derrotas e os problemas. Comece a falar das bênçãos que você tem recebido do Senhor e você receberá mais bênçãos ainda.
Seu coração vai se encher de fé, de coragem, e você vai enfrentar os gigantes com os quais você tem que se deparar. Você se lembra de alguma vitória que Deus te deu? Conte as bênçãos, as vitórias, e a tua fé crescerá. A segunda lição que Davi nos ensina, quando ele se depara com aquele gigante, é a seguinte: seja você mesmo. Nós vamos encontrar essa narrativa no capítulo 17, do versículo 38 ao 40, que diz assim: Então Saul vestiu Davi com sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado àquilo. E disse a Saul: Não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Assim tirou tudo aquilo. E em seguida pegou o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e, com sua tiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. O texto nos faz entender que a armadura que Davi ia usar não era dele, era do rei Saul. O texto ainda nos faz entender que Davi não era guerreiro, não era soldado. Davi era pastor de ovelhas. Há um grande perigo para nós homens e mulheres comprometidos com Deus, é perder a identidade, é não ser autêntico, copiar o que os outros querem que nós sejamos. Às vezes queremos mostrar algo que não somos e por isso corremos um grande perigo. Davi foi chamado por Saul para que pudesse usar a armadura de Saul para lutar contra o gigante Golias. Queriam que ele usasse uma armadura que não era dele, mas ele nem sabia o que era aquilo. Até tentou usar, mas viu que não daria certo. Se ele tivesse olhado para um espelho, talvez ele se acharia bonito. Mas Davi não era guerreiro. Pelo menos, por enquanto, ainda não era. Um dia ele seria um grande guerreiro. Um dia ele seria um grande rei. Mas naquele momento, Davi era simplesmente um irmão caçula de uma família com 7 filhos. Naquele momento, ele era pastor de ovelhas. Talvez o rei, os soldados, o povo e os irmãos de Davi, e até o gigante, olharam para Davi e o acharam fraco, incapaz, suicida. Um pequeno homem vai enfrentar um homem de quase 3 metros de altura. Mas Davi, ele confiava naquilo que ele podia ter mais fé, que era em Deus. Ele tinha fé para lutar contra aquela situação. Ao enfrentar um gigante, não caia na armadilha de vestir armaduras que não são suas, apenas para parecer grande, poderoso, capaz, um pouco maior do que você realmente é. Seja você mesmo, seja autêntico, pequeno ou fraco, não importa. O que vale é o que está dentro do teu coração. Não se preocupe com o que os outros vão pensar de você, mas sim com o que Deus pensa acerca de você. Não importa como os outros te veem, o importante é o que Deus pensa de você, o importante é como Deus te vê. A minha pergunta para você que está me ouvindo nesta ocasião é a seguinte: você tem se escondido atrás de alguma armadura? Que armaduras são essas? Cuidado, seja autêntico. Você é capaz de se confiar no Senhor. Como vencer os nossos gigantes do dia a dia? Confie nas bênçãos que Deus tem te dado. Confie nas vitórias que Deus tem te dado. Seja você mesmo, seja autêntico. E a terceira lição que aprendemos com Davi é confiar em Deus. Para vencermos os nossos desafios,
para vencermos os nossos gigantes, para transpormos as dificuldades que surgem em nosso caminho, para vencermos a crise que estamos vivendo, precisamos confiar em Deus. A ciência tem feito a sua parte, os pesquisadores têm feito a sua parte, as autoridades governamentais têm feito a sua parte, nós, como povo, temos feito a nossa parte, mas precisamos confiar em Deus. Neste texto que estamos lendo, em 1 Samuel, capítulo 17, a partir do versículo 46 e 47, o versículo 50, encontramos as seguintes verdades. Disse Davi: hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, e o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. A certeza de Davi é que naquele mesmo dia Deus daria vitória a Davi sobre aquele gigante. Não só sobre aquele gigante, mas também sobre o exército filisteu, Deus daria vitória a Davi. E quando você continua lendo o texto, você vai ver que Davi venceu Golias, os filisteus se dispersaram e o povo judeu, o povo de Israel, começou a perseguir este povo e venceu este povo. No versículo 47, encontramos a seguinte narrativa: todos que estão aqui saberão que não é por espada e por lança que o Senhor concede vitória. Com a vitória de Davi, todas as nações, todos os povos saberiam que em Israel estava o Deus verdadeiro, estava o Todo-Poderoso, estava aquele que criou os céus e a terra. E Davi continua dizendo que não foi por meio de espada, como se ele quisesse dizer: olha, não são os esforços humanos, não é a capacidade humana, mas é o Senhor quem nos dá a vitória. Pois a batalha não é nossa, a batalha é do Senhor. Diz a Bíblia: agindo eu, quem impedirá? As batalhas que lutamos, que enfrentamos, não são nossas, é do Senhor. É Ele quem peleja por nós, é Ele quem luta por nós. É Ele quem faz todas as coisas. No versículo 50, Davi fala: assim Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra, sem espada na mão, ele derrubou o filisteu e o matou. Davi não tinha espada em suas mãos, Davi não tinha uma lança em suas mãos, Davi não tinha um arco com flecha em suas mãos. Davi venceu aquele gigante de quase 3 metros de altura com as suas mãos, com uma pedra que ele atirou nele. Davi confiou em Deus, Davi confiou no Senhor dos Exércitos, e por isso ele foi capaz de vencer aquele gigante ali. A gente vai ver que Davi depositou todas as suas expectativas no Senhor. Muitos cristãos, muitos de nós pedimos a Deus bênçãos e alcançamos estas bênçãos. Deus nos faz pessoas prósperas, mas esquecemos de que foi Deus quem nos deu aquele bom emprego, aquela promoção, aquele bom salário. E quando nos esquecemos destas coisas, nos tornamos arrogantes. Pensamos que nós conquistamos estas coisas por mérito próprio, mas não, foi o Senhor quem nos deu. É engano nosso confiar que o mérito, confiar que merecemos todas estas coisas.
é a misericórdia de Deus que se renova em nossa vida, que nos permite alcançar essas coisas. Há um grande, terrível mal que tem derrubado muitos homens e mulheres comprometidos com Deus, e este mal é o orgulho. E foi o orgulho que derrubou Satanás, foi o orgulho que lançou Satanás do céu na terra. Para enfrentar o gigante da vida, para enfrentar os gigantes com os quais nos deparamos em nosso dia a dia, precisamos saber que não estamos sozinhos. Precisamos saber que Deus está conosco. Jesus falou: eis que estou com vocês até o fim dos tempos. Jesus foi, mas enviou-nos o Espírito Santo. Ele está conosco para nos conduzir, para nos consolar, para nos confortar, para nos fazer avançar. Se formos para guerra, se formos para luta, se formos enfrentar problemas confiando em nós mesmos, não seremos capazes de vencer. Precisamos confiar no Senhor, precisamos entregar a nossa vida ao Senhor e confiar nele para ver o agir de Deus em nossa vida. Precisamos ter esperança de que em Deus não somos simplesmente vencedores, mas somos mais do que vencedores, somos super vencedores. A minha pergunta a você que me ouve nesta ocasião, tendo em vista tantos problemas, tantas dificuldades, é a seguinte: você que me ouve nesta ocasião, tem confiado em Deus ou em tua capacidade? Tem dependido de Deus ou tem dependido exclusivamente daquilo que você mesmo tem, daquilo que você mesmo produziu? Melhor que a autoconfiança exagerada é a confiança, é a dependência em Deus. Você pode vencer os gigantes com os quais você se depara em teu dia a dia. Os gigantes se levantam diante de nós, mas caem perante a grandeza do nosso Deus, perante a grandeza do nosso Senhor. Não se esqueça, as bênçãos que recebeu de Deus, elas preparam você para desafios maiores, elas preparam você para avançar, elas preparam você para você continuar a tua caminhada enquanto aqui você estiver. Seja autêntico, seja você mesmo, reconheça os teus limites e as tuas necessidades. Não copie os outros, não inveje os outros, não queira fazer o que os outros estão fazendo. Faça o que Deus colocar no teu coração. Ainda que as pessoas não consigam entender, mas dê ouvidos à voz do Espírito de Deus. Tome cuidado com o excesso de confiança. Tome cuidado com a confiança em exagero. E o erro de colocar nos outros a tua esperança. Toda a expectativa que você deposita no ser humano, se ela não for correspondida, você irá se decepcionar. Mas as expectativas que você deposita em Deus, Deus jamais irá te decepcionar. Não caia na tentação de fazer o que as pessoas querem que você faça. Cumpra somente a vontade de Deus, somente a vontade de Deus. Quero terminar o meu sermão dizendo o seguinte: para você vencer os teus gigantes, você precisa lembrar-se das vitórias alcançadas, e são muitas, eu acredito nisto. Para vencer os teus gigantes, você precisa ser você mesmo diante de Deus. Você não precisa vestir armaduras, você não precisa colocar máscaras. Seja você mesmo diante de Deus. Para vencer os teus gigantes, você precisa confiar no Senhor. Confie no Senhor. Entregue a tua vida nas mãos dele, que ele vai agir. A minha pergunta final é a seguinte: você está disposto a vencer o teu gigante? Com Deus, você é capaz de vencer todo e qualquer gigante. Meu desejo é que,
Deus te abençoe poderosamente. O desejo é que você tome posse destas verdades que aqui compartilhei com você. Se você fizer isto, com certeza você vai vencer os gigantes que você tem enfrentado. Que Deus te abençoe rica e poderosamente. Se o mar se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, se o meu coração sente que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terra vão passar, mas o meu Deus não falhará. Seu amor brilhará e sempre cuidará de mim. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Eu posso crer e descansar em Deus. Se o mar se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, se o meu coração sentir que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terra vão passar, mas o meu Deus não falhará. Seu amor brilhará e sempre cuidará de mim. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Eu posso crer e descansar em Deus. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Eu posso crer e descansar em Deus. Posso crer e descansar em Deus. Eu posso crer e descansar em Deus. 1 Coríntios 15, 1 a 3. 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 1 Coríntios 15, 1 a 3.
Quero terminar fazendo uma oração. Lembrá-lo de que nós estamos em nossa campanha Pró-Missões Mundiais. Pedir para que você esteja orando pelos nossos missionários, pela nossa campanha. Ela não parou, mas quero orar para que Deus esteja te abençoando, para que Deus esteja te guardando neste momento tão crítico que nós estamos vivendo. Onde quer que você estiver, agora feche os olhos e leve teu pensamento a Deus e vamos nos unir em oração neste momento. Senhor, nós queremos neste momento expressar a nossa gratidão porque a tua misericórdia, ela de fato tem se renovado em nossa vida. Senhor, muito obrigado por este momento, muito obrigado pelo momento em que podemos ouvir a tua voz e queremos pedir, Senhor, que teu Espírito nos ilumine para que possamos entender aquilo que nós ouvimos e que o mesmo Espírito nos ajude a colocar em prática aquilo que aprendemos ouvindo a tua palavra nesta noite, Senhor. Nos dê uma semana de vitórias, nos dê, ó Deus, uma semana em que a nossa esperança no Senhor irá aumentar. A nossa fé no Senhor irá aumentar. Uma semana de conquistas, uma semana em que ouviremos continuamente a tua voz. Agora, ao encerrarmos o nosso culto, nós queremos pedir que a graça de Jesus, que é nosso Senhor e Salvador, o teu amor que é nosso Criador e Pai, a comunhão e a consolação do teu Espírito esteja com os teus filhos e filhas espalhados por este mundo afora, agora e para sempre. Amém.